Eu adoraria que a torcida do Flamengo não fosse em tão pouco número lá no Uruguai, que ela fosse maciçamente. E a torcida que mais viaja, as organizadas pelo menos, é a do Corinthians. Eu estava lá no Argentino Júnior contra o Corinthians nessa Sul-Americana, assistindo no estádio, e o setor pequeno, é verdade, mas estava cheinho. E era um jogo normal de Sul-Americana, fase de grupo, gente. E o Corinthians vinha mal, né? Vinha mal na competição, depois reagiu, se classificou. Os caras estavam lá, todo mundo de busão, sabe? Mas é estranho, assim, é cultural. O brasileiro, ele quer ganhar, ele quer a condição toda favorável. E o Peñarol, no Maracanã, contra o Flamengo, cara, o setor lá do visitante estava cheinho. Parecia uma torcida paulista ou mineira, por exemplo, que é perto, assim, dá para ir de ônibus. E eu vi os ônibus, eram 40 ônibus quase, 37, 38 ônibus, tudo ali no Célio de Barros, ali, que virou estacionamento, né? Porrada de ônibus ali, fora os de carro, de avião, e fora os babacas que arrumaram merda lá na praia que foram presos, né? Estão presos lá. Mas é uma cultura diferente. Que eu gostaria, honestamente, que nós aqui no Brasil olhássemos mais para isso e tentássemos entender isso e por que não se reproduz isso no Brasil? Se nós somos tão apaixonados pelos nossos clubes, pelo futebol, por que não? Né? Por que eles fazem sacrifícios que o brasileiro não faz? É uma coisa que... Mas falar disso gera reações ruins, ofensas, às vezes movido até por uma certa inveja, eu acho, sabe? Porque o cara vê, cara... Ouvi, por exemplo, muita gente falando, ganharam parece que é uma Libertadores. Pois é, para eles é. Para nós é. Para quem torce por Racing, é como o se Cruzeiro não ia comemorar se tivesse ganho? Não, Claro que ia. cara, aliás, eu vi muito cruzeirense na rua aqui em São Paulo mesmo. O Racing ganhou nos anos 60, eu também vi, uma aqui em São Paulo, no dia do jogo. Nos anos 60 foi campeão da Libertadores, do Mundial. Depois ele foi campeão, foi campeão argentino, foi ganhar 33 anos depois, 2001. Depois só em 14, eu estava lá nesse jogo. O gol do Centurion, depois jogou em 14, aí ganhou 19. Agora, 2 anos, perdeu um título dramático pro Boca, porque perdeu um pênalti, que era só fazer o gol de pênalti. E o Boca estava perdendo o título porque estava perdendo para o Independente, que é o rival, dentro da Bombonera. Quer dizer, o rival fez o serviço, o Racing conseguiu perder um pênalti contra o River Plate e perdeu o campeonato. O Racing foi rebaixado no ano que o Independente foi campeão argentino. Imagina. Nossa. Seu maior rival é campeão, você é rebaixado. Tudo isso já aconteceu. Então, é uma torcida muito calejada, muito sofrida. Então, quando conquista um título internacional depois de tanto tempo, cara, isso tem um impacto absurdo. O último título foi em 88, uma Supercopa. Então, assim, foi importante para o clube, a visibilidade do clube. E isso eu acho que é a parte mais importante que você falou, Tirone. As pessoas verem como se torce, sabe? É o tempo todo. É o tempo todo, e vamos. E isso carrega o time. Isso é muito importante. A gente está vivendo no Brasil essa elitização e essa proliferação de torcedor-cliente, em todas as torcidas. Né? O cara que vai no momento de dificuldade do time, o cara que não entende, às vezes, que o jogador não erra de sacanagem, mas ele quer um apoio, vamos lá que vai dar. E você percebe nos jogadores, ontem, a reação dos caras do carro aberto, passando em Buenos Aires, lá no Obelisco, uma festa absurda. Os caras se comportam como torcedores. E o Gustavo Costa, que é um técnico que eu considero até ter muitas limitações, o grande barato dele é o que ele é um fanático pelo Racing. Ele foi mascote, jogador campeão e técnico campeão. Essa história é muito legal, né? E ele canta as músicas, ele beija o santinho, beija o escudo. É um negócio meio místico, assim, meio à moda antiga, mas que compôs um cenário, assim, um roteiro muito bacana. Eu gostaria que as pessoas que gostam mesmo de futebol, independentemente de gostar ou não do time A, B ou C, respeitassem e admirassem isso, porque é uma história muito bonita. E eu estou muito orgulhoso, cara, de acompanhar o time nas buenas e nas malas, que eu acompanhei muito nas malas e tenho ótimos amigos lá e estão todos muito felizes e foi muito emocionante, cara. Sábado foi do caralho. Pena que eu não pude viajar até o Paraguai. O Carlos Henrique está falando que o técnico do Racing, Arnaldo, parece o Costinha. Tem um pouquinho. É uma pegada no Costinha. E o Ricardo Stojakovic fala: a massa torcedora de um time é pobre. Esses não vão nem no jogo no país. Os que vão ou podem ir são os ricos. Torcedores Nutella. Torcedor argentino recebe incentivo da federação e barras para ir aos jogos. Tá por fora. Ele acha que 33 mil pessoas receberam dinheiro do Tic-Tac para viajar. Precisa ter... Isso é mais uma tese estapafúrdia de um invejoso. Porque procura se informar, campeão. Se você olhar na rede social, tinha gente vendendo carro. O cara botou no carro, vendo o carro para ver o Racing no Paraguai. O cara vende o carro, pega dinheiro emprestado. Teve gente que foi a pé, pegando carona. Teve gente que foi dirigindo com a perna quebrada. Tem várias entrevistas na rede social que a imprensa argentina entrevistou as pessoas.
Outra coisa, faz o seguinte, alguém te oferece um busão para ir daqui até a Argentina para ver um jogo do seu time, né? O ingresso, um sanduíche e uma Coca-Cola. Tu vai? Tu vai? Vai encarar? Não. Né? Não vai. Vai encarar? Não vai. 2 dias de ônibus, 1 dia de ônibus, né? Mas não é ônibus leito, não. É aqueles ônibus velhos, né? Você acha o quê? Os caras viajam de leito, confortável, com música ambiente, ar-condicionado, cobertorzinho, travesseirinho, porra nenhuma. É busão mesmo. Daquele que você vai e vai viajar um dia naquele ônibus ou 2 dias naquele ônibus. Como o pessoal desorganizado do Brasil viaja também, a galera que das organizadas. Até o Arnaldo e eu, a gente defende muito organizado, eu acho que você também. Porque realmente são os caras que acompanham, meu irmão. Eles é que estão sempre atrás do time. Quem vai estar sempre lá, põe a faixa, a bandeira, é organizada. Esses estão sempre ali. Estão sempre ali. E sempre são muito xingados, ofendidos, por conta de um lado ruim, que são as brigas, mas tem esse lado que as pessoas costumam. A imprensa, especialmente, ignora. Mas é eles que estão lá, a cada jogo, sempre ali firme e forte. É verdade. Perfeito. Muito bom. Aqui. O Pedro N fala: acham que a torcida do Vitória se aproxima disso que o Mauro está falando? Criaram até uma grande atmosfera no Barradão. Já vi até argentinos falando isso. Eu tô com o Mauro na linha de que toda torcida tem todo tipo de gente, né? Todo tipo de. Tem caras mais fanáticos, tem os menos fanáticos, tem o torcedor cliente e tudo mais. Eu sempre acho que é assim, mas eu fiquei muito impressionado com a torcida do Racing. Quando estava 2-1, que o jogo estava meio aberto, depois de estar 2-0, você fala, pô, você toma um empate ali e perde nos pênaltis. Tem o Cássio no gol do Cruzeiro e tal. E o Diniz, que podia ser campeão 2 vezes seguidas, Arnaldo, de um torneio continental, dessa vez não rolou. Um ano, quer dizer, pós-título da Libertadores, digamos que o Diniz está com uma dificuldade imensa de emplacar qualquer coisa, né? Teve a passagem pela seleção muito ruim, deixou o Fluminense numa situação muito ruim, o Fluminense segue numa situação ruim, aliás, joga um jogo decisivo contra o Criciúma amanhã, e chegou no Cruzeiro, praticamente não venceu. O Mauro estava lembrando hoje, um pouco mais cedo no Cartão Verde, venceu o jogo com o Lanús, que propiciou a ida à final, lembrando que ele entra no Cruzeiro, depois do Cruzeiro já ter vencido no Paraguai o Libertad por uma diferença grande, e ganhou um jogo só no Brasileiro contra o Criciúma. E agora, né, é aquilo, o investimento do Cruzeiro, a gente fica falando, não, porque o Corinthians está rumo à Libertadores, o Cruzeiro está à frente do Corinthians, ainda tem um jogo a fazer. O Cruzeiro tem a obrigação de terminar na zona da pré-Libertadores, né, pelo investimento feito, né? Tem jogo para isso, faltam 4 partidas, mas, cara, é aquilo, quarta-feira tem Cruzeiro do Diniz contra Renato Gaúcho e o Grêmio. O Cruzeiro, se não ficar na zona de Libertadores, nossa senhora, pela grana que realmente está investindo, quer investir ainda, né? Todo jogador caro de algum time surge na lista do Cruzeiro. Agora, recentemente, até o Luciano do São Paulo. Gabigol, Rony, Zé Rafael. Troca pelo 10 lá deles, qual é o nome dele? Não, aí não. O Matheus Pereira não vem, não. Hã? E aí eu acho que o Cruzeiro... vamos ver como o Diniz vai administrar essa reta final aí. Jogou todas as fichas, jogou o confronto direto contra o Corinthians aqui, com as reservas todos, não colocou o Cássio, não sei se o Cássio não quis, tal. Perdeu o confronto direto, permitiu a aproximação do Corinthians, mas ainda está à frente do Corinthians, né?